uma congelada de leve. Não sei se eu gostei. Tem gosto de iogurte. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu estou lendo este livro, Você Precisa de um Gato. Vocês sabem que eu gosto muito de livros com esse tema. Enfim, esse aqui é o vlog de leitura desse livro, mas também é o meu vlog com H1N1 e também um vlog em que eu praticamente só falo o tempo todo. Então, se vocês quiserem ir lavando uma loucinha, fazendo alguma outra coisa, é praticamente um podcast, gente, esse vídeo aqui. Então, é isso, eu espero que vocês gostem. Gente, eu pareço careca. Então eu vou só filmar, dando meus olhos pra baixo. Meu cabelo, ele tá horrível, porque eu não lavo ele há, tipo, uns 4 dias. E meu cabelo tá, tipo, enorme. Aí eu prendi ele num coque alto, tipo, muito bem preso. Eu vou contar pra vocês todos os ataques espirituais que eu estou recebendo. Não, gente, não pode ser. Tem uma coisa errada. No começo da semana, eu achei que eu tava passando mal, que eu tive, tipo, fazia anos que eu não tinha ataque de ansiedade, de sentir falta de ar e não conseguir fazer as coisas. E eu nem sei bem direito por quê, na verdade, porque aconteceu aquilo. Não sei o que aconteceu. Eu andava ansiosa realmente com algumas coisas. Nem sei por quê, sabe? Sabe quando tua mente racional fica assim, mano, não tem por que ter ansiedade, e aí, tipo, só que teu corpo não entende? Foi mais ou menos assim que aconteceu. Mas aí tudo bem, entendeu? Até aí tudo bem. Aí no final desse dia, a gente recebeu uma ligação da clínica geriátrica da minha avó. Ela tava passando mal. Aí tá, daí a gente foi lá ver como que ela tava. E aí, tipo, meio que era o praxe que a ambulância que eles chamaram tinha que levar ela pro hospital. Sendo que eles fizeram um atendimento lá e ela já tava bem. Aí foi pro hospital e tal, só pra fazer exame de praxe. Eu sei lá, gente, pra que serve isso, eu não sei. Não sei se é pra descontar mais coisa do plano de saúde. Ai, gente, eu não sei, tá? Acho que era meia-noite. Liberaram ela no hospital. Deu tudo certo, tava tudo bem. Mal-estar momentâneo. Aqui em Porto Alegre tá muito quente, tá muito abafado. Ela é idosa. Quarta-feira eu comecei a ficar meio mal. Mas eu pensei assim, tô só cansada. Vida que segue. Quinta-feira, derrubada. 38 de febre. Pra mais, assim, tá? Beleza, fiquei em casa. Super de molho, assim. Pensando assim, não, esse aqui vai ser o pico da minha doença, né? Ok. Essa gripe aí, me cuidando pra não passar pro pessoal aqui de casa. Aí chega hoje, eu com fé, entendeu? Eu dormi, tendo fé que hoje eu ia tá bem. Acordei. Meu Deus, pior do que ontem. Putz, que droga. E aí eu meio que tenho uma regrinha assim, que se eu tiver na casa dos 37, eu não vou tomar remédio. E só quando passar dos 38 que eu tomo. Pra eu saber, né, tipo, se eu tô com febre alta ou não. Aí eu tava assim, deitada. Sério, gente, é uma dor horrível no corpo. Eu não sei explicar. É uma gripe diferente, porque eu não tenho dor de garganta. Eu não tenho coriza. Eu não tenho nada. Eu só tô, tipo, com essa coisa, assim, esse catarro na garganta, mas não tô, ele não tá doendo. Não tô com dor. Aí tô com uma tosse, assim, que, tipo, aí a garganta tá irritada. E deu, sabe? Só isso. Só que a febre tá alta, assim, tá me incomodando muito. E aí eu tava deitada, assim, de manhã. Gente, assim, papo de 9 e pouca da manhã. Eu tava deitada assim, pensando assim, meu Deus. Eu com o termômetro, e aí eu tirei assim, 38,5. Daí eu pensei assim, tá bom, esse é o momento de eu tomar remédio. E aí nisso, eu recebi uma ligação dizendo que a minha avó tava mal de novo. Mas não da mesma coisa. Meio que talvez seja da mesma coisa. Depois a gente vai ter que ver isso. Dizendo que ela caiu. Aí eu assim, puta que pariu. Minha mãe no centro. Meu pai tendo que trabalhar. Eu 38,5 em casa. E os documentos da minha avó, tipo, físicos, em casa. Como meu pai não ia poder acompanhar a minha avó no hospital, ia ter que ser minha mãe, que ela ia voltar do centro. E eu também não ia poder, porque eu tava, tipo, morrendo. Precisava dos documentos físicos, porque daí não dava pra fazer as coisas pelo online que tá com meu pai. Eu pensei assim, ainda bem que eu não tomei remédio, porque senão eu não ia conseguir dirigir. Saí, 38,5 de febre, gente. Saí de casa, os documentinhos da minha avó, dirigindo. Assim, não é longe aqui de casa, a clínica dela. Só que eu tenho que atravessar, tipo, umas 2 avenidas, que daí, tipo, tem que tomar mais cuidado e tal. Gente, eu tava, assim, ó, em Nárnia. Meu Deus, tem que chegar logo pra eu desmaio depois de entregar os documentos. Tipo, isso mesmo que eu tava pensando. Cheguei lá, consegui entregar os documentos. Não sei o que rolou. Eu sei que levaram ela pro hospital, mas a minha mãe também não responde o que rolou, mas diz que ela não tava com dor, né? Mas, enfim, vamos ver o que vai rolar. Aí vou atualizando vocês. Voltei pra casa, consegui chegar. Aí sim, tomei o meu remédio. Com nada no estômago, foda-se. Uma hora depois, agora já tô bem melhor. Sem febre. Tá tudo maravilhoso agora. Mas com essa tosse de cachorro, né? Tá? Quando o cachorro se engasga. Ai, gente, é isso, entendeu? Essa história da minha vida, então hoje eu tô de molho. E aí eu só queria reclamar no vlog, entendeu? Porque a má sorte, ela tá boa. Essa semana, assim, ó. Teve outras coisas também que deram errado, mas nem vou me preocupar de falar nada aqui. Pelo menos estamos todos inteiros. Gente, tô meio descabelada com essa camiseta velha aqui. Eu venho do futuro para falar coisas. Eu achei que eu tinha feito update em algum lugar do vlog depois que eu reclamei que eu tava doente, mas depois eu falei só num outro vlog, que até já postei. Gente, eu tinha pego H1N1. Foi horrível. Horrível, tá? Só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Tem gente que fala, ai, pra mim não foi quase nada. Gente, pra mim foi horrível. Aquele dia foi, tipo assim, o dia menos pior que eu tive de toda a minha doença. Inclusive depois daquele update do vlog, eu fiquei com quase 40 de febre, assim, tipo, 39 e tanto. Eu tomava remédio, não baixava. O máximo que baixava era 38. Eu sentia uma dor horrível no corpo inteiro. É uma dor muscular, gente, muito forte. E é uma dor que precede o momento que vai aumentar a temperatura. Então, tipo assim, quando começa... Dói o tempo todo, tá? Dói 24 horas. Mas, assim, quando começa a ser uma dor horrível que tu pensa
assim, acho que Jesus vai me levar, é quando vai aumentar 1 grau da tua temperatura. Tu acabou de tomar Tilenol de pirona? Foda-se, vai aumentar de qualquer jeito, senão não baixa, não baixa. Com comprimido via oral, não baixa, gente. É horrível, é horrível. Vocês não queiram ter H1N1. Eu não recomendo, entendeu? Não queiram. Eu provavelmente me infectei na academia porque eu sou uma eremita que só fica em casa. Nenhum dos meus amigos teve H1N1. Nenhuma das pessoas aqui em casa, inclusive eu consegui não passar pra ninguém também. Ninguém do meu convívio teve H1N1, só eu tive. Então provavelmente eu peguei na academia. Graças a Deus que quando eu comecei a ficar doente, eu já parei de frequentar os lugares comuns da casa. E assim, meus pais não pegaram. A gente, assim, ó, foi horrível. Depois desse dia, teve um dia lá que eu nem sei mais qual, porque pra mim, assim, ó, passou tudo num blur, porque, sério, a febre era tão alta que era quase a febre do Cidade dos Anjos, daquela criança que morre no início do filme, era tipo esse nível de febre, assim, era muita febre. Daí eu tomava 2 remédios junto, eu não tava aguentando mais, eu não tava conseguindo respirar, tava sentindo muita falta de ar. Eu fui no hospital, só que assim, aqui em Porto Alegre, os hospitais estão tudo um caos, então, como eu tinha falado pra você, minha avó recente tinha ido 2 vezes no hospital, eu sabia que o hospital tava cheio, nem adiantava ir naquele hospital. Aí eu fui no hospital que é, tipo, do outro lado da cidade pra mim, que subiu um morro assim, ó, lá na puta que pariu, mas é um hospital que eu acho muito bom, porque eles atendem as pessoas com muita dignidade. Eu fui lá nesse hospital, eles falaram assim, a gente tá com falta, todos os hospitais estão com falta do teste de H1N1, então a gente tá reservando só pra quem tá num, tipo, num estado muito crítico, tá internado. Então eu não vou poder fazer aqui em ti, né, porque a gente não vai te internar, mas passa na farmácia e compra um teste, porque eu tenho certeza que tu tá com H1N1. É uma médica super jovem, assim, ela era muito legal e ela só falou assim, eu tenho certeza que tu tá com H1N1, eu vou te receitar os remédios, porque não tem remédio pra isso, então eu vou te receitar várias coisas, tipo, que vai fazer tu te sentir melhor e vou dizer quais remédios que tu pode tomar pra febre, quando e como. Beleza. Aí eu saí de lá, eu já saí com o ânimo até um pouco melhor, porque eu fiquei assim, bom, não tô com pneumonia, né, porque meu maior medo era não conseguir respirar, porque eu não tava conseguindo respirar direito, mas aí ela falou que era porque o meu nariz, assim, tipo, tava ruim, mas não porque o meu pulmão tava ruim. Daí eu fui fazer o teste H1N1 e foi uma palhaçada, gente, assim, ó, saúde no Brasil é uma palhaçada o tempo todo, né, pelo amor de Deus. Aí eu fui na farmácia fazer o teste, eu fiquei muito braba, porque eu fiquei 1 hora de pé, com 38 de febre, 39, eu cheguei com 38, né, daí o efeito do remédio foi passando, eu fiquei com 39 e tanto de febre. Aconteceu umas coisas bem ridículas, assim, porque tinha uma mulher que queria, vacina da gripe pra família inteira. Aí ela tava reinando lá na farmácia, xingando geral, dizendo que ela não podia ficar misturada com as pessoas que estavam doentes. E daí a minha sorte, porque eu tava andando de máscara, e daí ela não veio brigar comigo, mas na verdade foi a sorte dela, porque eu ia brigar com ela também. E aí eu tava prontinha pra brigar, só que ela não quis brigar comigo. Ela brigou com uma outra moça que foi fazer teste também, e não sei se ela tava ou não tava, eu não sei exatamente o que aconteceu, porque eu não me importei com isso. E aí ela tava tipo, eu não posso tomar vacina no mesmo recinto que a pessoa com doença veio fazer o teste, não posso fazer isso. Aí ela ficou brigando, e aí a mulher da farmácia começou a fazer corpo mole de propósito. E aí eu esperei 1 hora, o cara que tava atrás de mim esperou mais que 1 hora, ele tava com um bebê, que também precisava fazer teste. E aí essa mulher que aplicava a vacina segurou todo mundo de propósito, só porque essa velha filha da puta tava reinando e xingando todo mundo na farmácia. Sério, eu queria bater em todos, sério, gente, assim, eu saí do sério. E daí eu saí tanto do sério que eu comecei a brigar. Não brigar, eu comecei a falar alto, do tipo, nossa, eu tô aqui há 1 hora, não sei o que, comecei a reclamar. Tipo, sabe quando tu reclama pro mundo, assim, pro nada? E daí o cara que tava atrás de mim com a criança, ele começou a olhar no relógio, assim, e olhando no papel, porque eu tava com o papel na mão, eu falei assim, olha aqui, ó, a hora que eu paguei esse exame, e olha a hora que são, faz 1 hora, eu tava, tipo, muito brava. E, tipo, é um bagulho muito rápido, é pra ser um exame rápido, gente, pelo amor de Deus. E daí o cara atrás de mim começou a olhar no relógio e falou assim, meu Deus, tô aqui há mais de 1 hora, né, porque o cara chegou depois de mim. Aí o cara tava, sério, e aí vocês querem saber o final da história do cara? Coitadinho do homem. A criança tava com sintomas de H1N1, mas parece que ela tinha sintomas só, tipo, um dia de sintomas. E aí não valeria a pena fazer o teste, porque provavelmente o teste não ia funcionar. Cara, ficou 1 hora e só falaram isso pra ele depois. Maravilhoso, né? Enfim, no final eu estava com muita H1N1. Que surpresa, né? Eu tava podraça, eu fui pra casa, voltei pro meu quarto, me isolei, tipo assim, eu morri por mais uns 2 ou 3 dias. Que dura mais ou menos uns 5 dias, eu acho. Todo o arco da doença dura mais ou menos 5 dias. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo, assim. E foi muito doido, porque teve um dia, que foi o último dia, tá? Eu tava muito mal, muito mal. Eu tava com muita febre. Eu já tinha tomado um Tilenol e uma dipirona, e o negócio não tava baixando. Eu tava com muita dor. Era uma dor horrível. Sério, gente, era uma dor horrível. Eu já senti muitas dores, inclusive de endometriose. Eu nunca senti essa dor na minha vida. Foi muito... sério, porque, tipo, generalizado, assim, no teu corpo inteiro. E eu meio que desmaiei, porque eu me lembro que eu tava pensando assim, eu acho que eu tô com muita febre. E daí eu botei o termômetro embaixo do braço, assim, e deitei por cima, assim, tipo, de lado, e eu apaguei, tipo assim, forte, assim. Eu não lembrei de mais nada. Eu não lembro de mais nada do que aconteceu. Foi um desmaio, praticamente. E aí, daqui a pouco, eu acordei, assim, e era, tipo, muitas horas depois. E daí eu fiquei, tipo, nossa, onde estou? É o mesmo dia. E daí eu lembrei que eu tava com o termômetro, aí eu tirei, o termômetro tava marcando
39,8, que é aquele termômetro antigo de mercúrio, fica marcado na última temperatura mais alta, né? Daí, enfim, em algum momento eu tive 39,8, quase morta. Só que eu pensei assim, nossa, mas eu estou me sentindo estranhamente bem. Aí eu abaixei o termômetro e botei de novo. Eu estava com 36, que é a minha temperatura basal normal. E daí depois, a partir daquele momento, eu nunca mais tive sintomas. Eu só fiquei com uma tosse, que a médica me avisou que eu ia ficar com muita tosse. E eu realmente fiquei com muita tosse depois, assim, com voz. Agora eu fiquei sem voz durante bastante tempo. Depois que eu, né, melhorei e tal, já tava me sentindo bem, não tava tossindo de um jeito que as pessoas fossem ficar bravas comigo na rua. Eu fui tentar ir na academia e assim, gente, eu achei que eu ia desmaiar. Foi horrível. Porque às vezes a gente tá, quando eu tava sedentária e comecei a academia, era difícil fazer exercício físico, era ruim, mas não era, acho que eu vou desmaiar. Hoje foi o primeiro dia que eu achei que eu não ia desmaiar. Porque os outros todos os dias eu pensava assim, se eu não parar nesse exato momento, eu vou desmaiar. Gente, foi muito forte. Enfim, só queria contar isso pra vocês, já que a gente tá nesse momento palestrinha. É isso, gente. Se cuidem, não coloquem a mão nas coisas e a mão no rosto. Não fiquem perto de pessoas que estão apresentando sintomas, porque, gente, assim, ó, se vocês pegarem, pode ser que não aconteça nada com vocês, mas pode ser que aconteça a mesma coisa que aconteceu comigo, assim, ó. Caótico. Então, gente, tô meio pálida, né? Tá muito calor. Finalmente eu achei isso aqui, Strawberry Dreams Ultra do Monster. Comprei duas, uma eu botei no congelador pra experimentar. E eu tava indo comprar isso daqui, meu preferido. Só que eu achei que tinha 3 sabores, essa Lay's da Copa. Eu ia comprar só um. Eu vou experimentar todos eventualmente, mas hoje eu quis comprar só um. E eu escolhi esse aqui, que era o que eu tava mais curiosa. Sabor queijo camembert, da França. Vamos experimentar juntos, amigos. Tem um pouco de cheiro de Cheetos. Tem muito gosto de queijo camembert. Lembra muito aquele biscoito Bom Guter. Mas eu não compraria de novo, não sei se eu gostei. Não vou comer mais, que eu vou deixar pro resto do pessoal aqui em casa experimentar. Não sei se vai ser bom pra tosse, mas estamos comendo. Tcharam! Tá bom. Tirei do congelador agora. Vamos finalmente experimentar. E... ai, como que eu quero abrir virado pra vocês. Deu uma congelada de leve. Não sei se eu gostei. Tem gosto de iogurte. Iogurte de morango. Tem gosto de algum outro Monster que eu andei tomando. Ele lembra um pouco o Pipeline Punch. Ai, gente, não sei se eu gostei, eu ainda comprei 2, né? Mas igual não tinha o meu preferido, que é o de melancia. Então, tudo bem. Olha, gente, ali são presentes de Páscoa, então ignore. Aqui, essa estante, ela já esteve aqui em algum momento, vocês se lembram? Às vezes ela virada pra cá, às vezes pra cá. Só que depois eu tinha colocado um requezinho aqui, com a TV em cima e tal, tinha achado legal. Só que depois eu começou a não me servir muito bem, porque, na verdade, o requezinho, ele tava cheio de mangás. E aí, não tava bom, não gostei, tava tipo assim, tava um lugar morto no meu quarto. Aí, eu trouxe de volta essa aqui estante, que por sinal eu estava morando na sala, vaziazíssima. Aqui é bagunça que eu não soube onde botar. Então aqui são os meus marcadores que eu mandei fazer, alguns que eu ganhei de outras pessoas, livros que tem outro lugar pra guardar, mas que ficaram perdidos. Eu não sei, eu botei a Liz e Susan aqui, mas não sei se eu gostei, tá? Não sei se ela vai ficar aqui, mas é que tava no meu criado mudo e aí eu fiquei sem criado mudo. Livros. Aqui tem mangá do Naruto e ali tem mais livros. Tá meio desorganizado, porque o Vadimeco não deixou organizar muito bem. Mas aqui são vários livros que eu não li ainda, sabe? Então acho que poderia ler algum deles. E aí, essa coisinha aqui, velha, conhecida aqui do canal, tava ali, na verdade, ó. Tava deitada aqui pra ser criado mudo e botar alguns livros e não tava bom. Aí botei aqui e botei a TV aqui. Não ficou muito bom em relação ao espelho, mas paciência. E ainda atrás cobriu algumas decorações que eu tenho aqui, mas que eu acho que eu vou trocar de lugar depois. E aí os mangás voltaram pra cá, tá todo mundo feliz, alegre e contente. Então, é isso daqui, isso daqui. E é isso aqui, eu não sei se eu tô satisfeita ainda, porque a gente tem essa estante que é a nova, né?
E aqui eu tô vendo que pega muito sol, então talvez me dê um ataque de loucura um dia. Isso aqui é muito pesado, isso aqui não é brincadeira não. Essa estantezinha aqui, ó, pega num braço só e traz. Essa aqui não é brincadeira, gente, o cara fez um reforço muito reforçado, muito pesado. Então essa aqui tem que ter ajuda, tem que ser um dia com mais tempo. Tô pensando em botar pra cá. Fazer uma parede distante, assim, daí eu colocaria... Só que eu acho que ela não cabe nesse espaço aqui. Aí vai dar todo um rolê, porque eu vou ter que tirar isso daqui, eu não sei se tô a fim de tirar, entendeu? Então eu tenho que pensar bem. Pensar bem no que eu tô fazendo. Mas eu também tenho... E aí, mas enfim, aí talvez inverter, né? Tipo, eu botar a televisão de volta naquele canto que ela era, em algum momento naquele canto. E poder pendurar esses quadros aqui que eu tive que tirar, que estavam nessa parede, acabou ficando sem parede pros quadros. Não sei, vou ver ainda o que eu vou fazer. E aí eu tô bem nessa dúvida do que fazer. Mas por enquanto ficou assim e eu achei que ficou fofo. Mas em questão de cenário pra vídeo, não sei se ficou tão legal. Olha só, vou mostrar pra vocês. Porque se eu parar aqui, até que fica bom, né? Se eu botar uns quadros aqui, aí eu botar mais livro pra cá assim, acho que fica até bonitinho, né? Eu pego os duas coisas. Até que pode funcionar, botar uns quadrinhos aqui. Enfim, aí eu queria mesmo que ficasse legal nos vídeos também. Mas vamos vendo o que farei. Gente, eu tô viciadíssima nesse canal desse cara, Ethan Flake. Pra quem vê vídeo em inglês, nossa, eu tô gostando muito. O frame que eu parei. Ele faz uns vídeos tipo do Nigel, só que ele é muito novo, esse canal desse cara. E eu já olhei todos os vídeos dele. Vou mostrar pra vocês aqui em cima. Olha, já olhei todos os vídeos. Ele tem pouquíssimos vídeos, ó. Ele tem só esses assim. São muito bons. Muitos eu já vi 2 vezes, que eu gosto de repetir coisas, né? Tipo esse aqui, ó, do I Tried Premium Movie Theaters. É muito bom esse aqui. Esse aqui do I Try Profit from Luxury Buffet também é muito legal. Qual que eu tô vendo agora? I Tried Unpopular Restaurants. Enfim, esse aqui eu também já vi, no caso agora ele tá num buffet de pizza. E aí ele não gostou dessa pizza que ele tá comendo, e é tipo num arcade de criança, assim. Quem gosta desse tipo de bobaginha pra relaxar, é uma boa pedida. Eu tô upando um vídeo. Só que assim, é um shorts minúsculo de, sei lá, 10 segundos, 15 minutos. Nossa, pelo amor de Deus. Não é a minha internet, tá? É só a verificação do negócio aqui. Pelo amor de Deus. Anyways, vou continuar vendo isso. E eu tenho um pedacinho de ovo de Páscoa pra comer com o meu chá. Philadelphia take their cheesesteaks very seriously. I have a feeling that the name Texadelphia would absolutely offend a lot of people. Let me know. Nossa, nada que é aesthetic, né? Isso aqui é azul com azul, esse troço de flores, esse negócio verde, limão, sei lá. Eu estou com muita dor nas pernas. Parece que eu caminhei 10 quilômetros. Esse é o nível da coisa. Eu estou lendo esse livro. Você precisa de um gato. Vocês sabem que eu sou muito fã da Thaís Teixeira. Ela tinha lido esse livro há um tempo atrás. E quando ela leu, eu acho que eu já tinha esse livro. Só que eu tava meio de ressaca literária e tal. Aí eu não quis ler junto, sabe? Quando ela fez o vídeo. E daí eu olhei o vídeo dela de novo, porque eu tô meio que numa hiperfixação do canal dela. Ela tá fazendo veda, né? Além de ver os vídeos novos dela, às vezes eu vejo um vídeo antigo, alguma coisa assim. E aí eu me deparei com um vídeo que ela fez sobre esse livro. E aí me deu vontade de ler, né? Só que assim, eu não sei o que eu tô achando desse livro ainda. Porque eu não entendi a moral da história. Eu não cheguei ainda no momento chave que explica tudo, sabe? Tipo, eu não cheguei ainda. Então assim, tem historinhas, olha. Por exemplo, a primeira historinha é a gata que tinha alergia a pólen. E daí, é que basicamente tem uma loja em Tóquio que tu pode alugar gatos e tem tipo assim, tu pode ficar 3 dias e pode repetir dali a 3 meses, uma coisa assim. Que é pra tu não te apegar ao gato e o gato não te apegar a ti. E daí, os gatos são bem treinados, assim. Então, o gato fica sempre de boas onde tiver a mantinha do gato. Então, a mantinha fica sempre na caixinha do gato e daí, tipo, de noite o gato vai lá e dorme na mantinha dele. Enfim, é uns rolês assim.
E aí pessoas alugam gatos por diversas razões. Nesse primeira história, é um casal sem filhos, que não pode ter filhos, que alugou um gato pra ver se eles queriam adotar um gato de verdade. Então eles estavam fazendo tipo um test drive. Eles ficaram tipo assim, nossa, mas gato dá muito trabalho, não sei o quê. Aí eles ficaram meio que oscilando entre, ai meu Deus, gato dá muito trabalho, com, ah, mas é tão legal ter um terceiro elemento aqui em casa, enfim. E aí terminou a história. Não sei o que aconteceu, entendeu? Se eles querem gato, se eles não querem. Então, eu ainda não sei sobre o que é esse livro. Não sei se é de parábolas, não sei se é tipo, não sei. Mas tá divertido. Não vou dizer que tá ruim, não. Tá bem legal. Gente, eu vim fazer update da minha leitura de Você Precisa de um Gato. Gente, é muito engraçado, porque são algumas histórias e é como se fosse um programa de televisão que tem intervalos comerciais e a gente se esqueceu de ver a última parte. Tipo, sabe, o último segmento, a gente esqueceu. Parece muito isso, porque ontem eu tava lendo uma história antes de dormir. E era uma história de uma senhora que ela já era mais velhinha, ela tinha 3 filhos, cada filho tinha sua própria família, e ela tava passando um tempo na casa de cada filho, porque depois ela ia ir morar no asilo. Era uma história meio triste, assim, bem pesada. E aí essa senhora tava tendo esquecimentos, assim, tipo, ela não lembrava muito quem eram as pessoas e tal, mas ela só se lembrava do gato da família. Só que o gato da família tinha morrido, e aí eles precisavam alugar um gato que fosse parecido só pra esse tempo que a avó ia ficar na casa deles, porque é pra não ficar triste e não ficar tipo, ai, cadê o gato? E aí arrumaram um gato lá que era parecido, não era igual, né? Porque não tem como ser igual, era parecido o gato. Só que foi muito estranho porque tinha um conflito ali na família, que a filha já tava com 30 anos e não tava casada ainda, e aí ela tinha um namorado, mas ela não tava mais muito próxima desse namorado, eles estavam meio que terminados, porque o cara queria casar com ela e tal, e a moça não se via casando, não se via formando uma família. Ela queria, até poderia continuar namorando esse cara, não tinha nada contra ele, mas ela não queria passar pro próximo passo e tava todo mundo meio que pressionando ela pro próximo passo. Enfim, ficou meio que resolvido lá essa questão do relacionamento da guria, porque a avó falou lá uma coisa que ajudou a guria, né, a resolver se ela queria continuar namorando esse cara ou não, enfim. Só que aí eu fui virar a página e tinha acabado. O conto tinha acabado, meu Deus. Tipo, é um monte de coisa meio que sem resolução, sem a gente saber como que, tipo assim, é como se fosse um recorte da vida de cada pessoa que aluga um gato. É muito doido, assim. Não tem muito uma cola que une tudo. E eu vejo que é muito uma coisa do tipo, a história vai te tocar se tu tiver uma história de vida parecida com ela, entendeu? Mais ou menos assim. Então tem uma história aqui que é do menino que pratica bullying, não é sofre, ele pratica. Ele fez tanto bullying com o coleguinha dele que o coleguinha tentou suicídio. Então é uma história bem pesada e tal, então essa história me tocou. Não é que me tocou, é uma coisa que tu fica pensativo do tipo, pois é como se tu visse o episódio da vida de uma pessoa, tipo um vizinho teu, e nada tem sentido, sabe? Tipo, quando não existe explicação para aquele sofrimento, ou não existe razão para aquela felicidade, tipo isso. Aí tu fica tipo, pois é, que merda, sabe? Então esse do bullying foi tipo assim, até era uma coisa bem profunda, assim, se parar pra pensar, era bem profundo. Porque o guri esse, que era o praticante de bullying, ele quis alugar um gato e deu pro gato o mesmo nome que o dele. E aí ele queria maltratar o gato, porque na verdade ele se autodesprezava porque ele sabia que o bullying que ele praticava era errado. Mas assim mesmo ele continuava praticando bullying porque ele achava desculpas pra praticar esse bullying, do tipo, se eu não praticar bullying, vão praticar bullying comigo. Eu não quero ser a vítima, então antes eu ser o algoz do que eu ser a vítima. Ele tinha umas justificativas, assim, meio tortuosas, que ele mesmo sabia que eram umas justificativas furadas, e aí por isso ele queria se autopunir, só que ele não conseguia, e aí ele ia lá e tentava maltratar o gato. Tipo, era uns bagulho assim. Era bem complexo, assim. A primeira história foi bem a mais aleatória, assim, que eu achei. Mas a mais aleatória porque eu achei triste. Porque o menino, o que tentou cometer suicídio do bullying lá, talvez a vida dele, com quase toda certeza, a vida dele esteja mudada para sempre. Mas a vida do guri que praticou bullying, ainda dá pra ele se regenerar, entendeu? Aí a vida lá da senhora que vai pro asilo, ela não vai se regenerar, mas ela vai ter uma vida boa, vai ter os cuidados necessários, e a família que tá triste, que estão tendo que colocar a avó no asilo, vai se regenerar também, sabe? Porque a filha vai casar, sei lá, vai ter um namorado, whatever, sabe? Tipo, eles vão conseguir se resolver. O único que eu fiquei meio tipo assim, mas não tem como resolver isso daí. O casal não pode ter filhos e gostaria de ter.
eles já estão mais velhos, assim, e aí eles querem adotar um gato pra meio que suprir esse vazio, assim. Só que aí eles decidem alugar o gato pra ver se eles vão gostar de ter um gato, e aí eles ficam discutindo que, tipo, eu não sei se gato faz muita bagunça, ou se essa bagunça é boa, né, ou se eu gosto da minha rotina sendo um casal, só casal sem o gato. Aí termina a história, a gente não sabe o que decidiu, e é meio triste, assim, porque tem gente que não quer ter filhos, mas tem gente que quer e não pode, né? Isso é meio triste, né? Teve a história da senhora que tava com doença terminal e daí roubou um dinheiro lá. Mas também, assim, tipo, ela não tava mal. Ela tava... Depois desse rompante, ela tava meio que fazendo as pazes com a ideia de que ela ia morrer, enfim. Todas as histórias eram ok, menos a primeira, que eu achei meio triste. E aí a história que eu tô lendo agora... Tem mais duas, né? Essa que eu tô lendo e mais uma. A história que eu tô lendo agora é do ponto de vista do gato que está sendo alugado. E aí o gato tá contando a história e tá tipo assim, nossa, desde que eu olhei a mulher que vai me alugar, eu estou tendo um mau presságio. Eu acho que ela não vai me tratar muito bem, acho que ela vai me obrigar a tomar banho, vai passar secador de cabelo em mim. Coitado dos gatos fazer isso, né? Tá bem legal. Inclusive a história dessa vó que tava indo pro asilo, eu fiquei com sono e parei no meio da história e fui dormir. Só que eu acordei, tipo, às 4 da manhã. E aí eu fiquei sem sono e eu fui terminar essa história. De tanto que ela ficou, assim, reverberando na minha cabeça. Que é um tema recorrente aqui em casa, né? Porque vocês sabem que tem uma avó minha que está no asilo. Meus pais sentem muita culpa, né? Por causa disso. Eu sou uma das pessoas que não sente culpa por causa disso, porque eu sei que a gente não tem condições de cuidar dela. Porque é muito, gente, é muito difícil cuidar de idoso que tem um temperamento difícil, assim. E não é porque são velhos, não, é porque a minha avó sempre foi difícil. E é isso que meus pais têm muito essa ideia do tipo, estou abandonando, né? Nossa, mas que não tá abandonando, né? Eles vão lá o tempo todo no asilo. Então, enfim. Aí eu achei que é uma história que eu me conectei mais, porque fala da minha vida doméstica, assim. Gente, mas basicamente o update desse livro lindo é esse. Eu tô gostando bastante desse livro. Toda vez que eu olho essa capa, eu acho muito fofo esse gato aqui, ó. Ai, meu Deus. Esse aqui, gente. Esse aqui que tá com a pata na planta. Esse aqui que tá com a pata na planta. Ai, meu Deus, olha que fofinho. Ele é tão fofinho. Mas eu vou dizer pra vocês que esses gatos aqui, eles não condizem muito com... até pode ser que condigam um pouco com os gatos da história. Agora, falando de gatos, eu vou deixar aqui na tela uma foto da Choperina. Gente, eu tava com muita saudade da Choperina e a Choperina voltou. E aí eu fico pedindo fotos da Choperina pro Diogo. E ele fica me mandando, e aqui tem umas fotinhas fofas da Choperina, porque ela é muito linda. E aí eu vou obrigar vocês a olharem a foto da gata. Obrigado pela compreensão. Amigos, acabei de voltar da academia e estou com a minha mochilinha aqui. Um dia, eu fui questionada, meio na zoeira, por que eu não lia enquanto eu fazia bike. E aí, desde então, eu leio fazendo bike. Levei meu livro pra ler. E assim, gente, eu tava conversando com minha mãe, eu não tô conseguindo fazer os exercícios, falei isso pra você já, né? E aí, dependendo do exercício, eu tenho 4 séries. Ou 3. Ou às vezes é tipo uma série mais leve e maior, tipo 20 repetições, e 3 séries mais pesadas com 10 repetições. São treinos bem pesados, né? Aí eu não tô conseguindo fazer porque parece que eu vou desmaiar. Eu tava conversando com a minha mãe, daí a minha mãe falou assim, faz 2. Tipo, aleatoriamente. Ela é professora de educação física? Não, ela é só minha mãe. Mas aí, o que eu fiz? Eu obedeci ela. Aí eu fui lá e fiz 2 de cada, né? Eu consegui sobreviver. Mas, gente, no final, eu tava com halteres de 2 quilos em cada mão. E, tipo, ela tava fazendo assim, ó. E eu, sei lá, eu já usava 4 quilos, sei lá, 5 quilos, dependendo do dia, né? E eu tava, tipo, assim, ó. Eu achei que o negócio ia cair da minha mão. Eu não sei, gente, foi muito debilitante minha doença, eu nem sabia que tinha sido tanto. Mas enfim, eu li o penúltimo conto desse livro, e foi o único conto que tinha início, meio e fim, e acho que foi o que eu mais gostei de todos, porque era fofo, bonitinho e tinha um final feliz. É do ponto de vista do gato, e aí o gato tem uma voz que fala na cabeça dele, e ele fica tipo, que voz é essa que tá falando na minha cabeça? E aí, na verdade, são os ancestrais dele. E daí começa a contar a história da raça desse gato, que é tipo, pelo curto americano. A voz fala, né, nós viemos além mar, junto com os viajantes, nós somos os protetores dos viajantes, a gente desbravou terras inabitadas, sabe? Tipo, era uma coisa assim meio heróica, assim, sabe? Dos imigrantes. E aí, ele tinha isso em mente, assim, daí ele acaba fugindo, tem uma mulher que aluga ele, e é uma mulher horrível, que deixou ele trancado dentro da caixinha e dentro do carro, uma pessoa ótima. Aí, quando a mulher vai voltar pro carro, ele foge do carro. E aí, ele sai correndo, assim, e acha um caminhão, que a lona tá meio aberta. Ele fala assim, ótimo lugar pra eu, sei lá, andar por aí e descobrir quem eu sou, quem é essa voz, que é meu destino. Quando ele entra no caminhão, já tem 2 crianças escondidas dentro do caminhão.
E o caminhão sai andando. O motorista do caminhão sabe que as crianças estão lá? Não. As crianças estão lá escondidas. E são dois irmãozinhos, assim, tipo, o gurizinho é mais velho, deve ter uns 11 anos. E a gurizinha mais novinha deve ter uns, sei lá, 7, 8 anos, tá? Eles estão super assustados, fugindo de casa. E aí o gato fica tipo, cara, essas crianças são viajantes, elas estão desbravando o mundo. Eu sou o protetor dos viajantes, eu vou proteger essas crianças. Daí ele fica com as crianças. Aí nisso, o guri sabe muito de gato. E ele começa a contar pra irmã a história da raça desse gato. E daí o gato também fica tipo, ah, olha, né? Tipo, estou descobrindo informações novas, entendendo quem eu sou. É uma raça que foi introduzida no Japão através dos Estados Unidos, porque se chama pelo curso americano. Mas, na verdade, daí o gurizinho tava contando que na verdade é uma raça que veio da Grã-Bretanha, que na Grã-Bretanha tem um pelo curto britânico, pelo curto britânico. Os imigrantes ingleses, quando colonizaram os Estados Unidos, levaram esses gatos porque eram gatos muito bons pra caçar presas, afastar cobras, afastar animais peçonhentos, pra desbravar as terras também, e também eram bons em guardar território, guardar as coisas. Enfim, eram bons companheiros para aventuras. E aí é isso, é essa voz ancestral que o gatinho ficou ouvindo, sabe? Dos migrantes que saíram da Inglaterra e foram colonizar os Estados Unidos. Que ele acompanha dos viajantes e tal. O caminhão sai da estrada porque eles acham que vai fazer a entrega, não sei. E aí o guri fala que eles têm que descer, porque daqui a pouco vão descobrir eles, né? Lá na caçamba. E aí eles descem do caminhão e ficam penambulando por ruas desertas. Eles ficam caminhando até eles ficarem exaustos. O gato não aguenta mais, a guriazinha não aguenta mais. O guri fala, tá bom, vamos descansar. E eles sentam, tipo, no meio fio. Eles estão procurando a mãe deles. Ai, gente, é tudo muito triste. Dá vontade de sair, assim, correndo e dar um abraço nas crianças e salvar as crianças. Parece que o pai deles casou de novo e eles não gostam da madrasta. E aí eles fogem pra encontrar a mãe deles, que se divorciou do marido, né, do pai deles, e constituiu outra família. E só que em outro lugar muito longe. E aí o gurizinho finalmente conta a verdade pra irmã dele. E aí, tipo, a irmã dele fica arrasada, assim, que o guri fala assim, ai, a gente tá procurando a casa da nossa mãe, mas a casa da nossa mãe tá muito longe, tipo, tá a dias de distância. E eu nem sei se a nossa mãe vai querer ficar com a gente, porque ela já tem outra família. Daí a gurizinha fica muito triste, enfim. Aí o gato também se liga, tipo, ouvindo essa história, fica assim, puta que pariu, tá muito fodido, vou ter que arrumar a vida dessas crianças. Aí nisso vai passando um carro, aí o gato se joga na frente do carro, pro carro parar, né? Aí nesse carro tem uma senhorinha, aí a senhorinha para e fica tipo assim, meu Deus, esse gato no meio da rua aqui. Aí o gato vai lá e, tipo, mostra as crianças pra essa senhora, e a senhora fica tipo assim, meu Deus, as crianças no meio da rua chorando, que é isso? Aí a senhorinha bota o gato no carro, bota as crianças no carro e leva pra polícia. Daí a polícia liga pros pais da criança e tal, e das crianças, né? E aí quem atende é a madrasta. E a madrasta tá, tipo, desesperada procurando as crianças, tá chorando, tá desesperada, porque ela gosta das crianças, entendeu? As crianças que não gostam dela, mas ela gosta das crianças. A guriazinha até que gosta um pouco da madrasta, o guri que gosta menos. Enfim, aí o gato fica lá na delegacia, né? Eles dão comidinha pro gato e tal. O gato fica com as crianças até os pais chegarem. E daí eles se abraçam, assim, tem um abraço familiar, assim, muito bonito. Aí o gato vê que o gurizinho, né, começa a aceitar melhor a madrasta dele, porque viu que a madrasta gosta genuinamente deles, enfim. E daí nisso o gato pensa assim, minha missão aqui está cumprida, vou passar pra próxima. Porque todo mundo tá tipo, a gente vai levar o gato pra carrocinha. Aí a família fala, não, a gente vai ficar com o gato. Só que daí o gato fica tipo, não, minha missão não é ficar com uma família só, eu vou andar pelo mundão e vou ajudar todos os viajantes que eu encontrar que precisarem de ajuda. Tipo, basicamente é isso. Aí o gato larga fora da delegacia e, tipo, vai viver a vida dele, as aventuras da vida dele. Eu achei muito legal essa história, tipo, muito, muito, muito legal. É a mais legal do livro, quer dizer, por enquanto, né? Não sei se a última vai ser tão legal. Acho que não vai ser tão legal, nem acho que nenhuma supera essa, sabe? Mas esse aqui foi muito legal mesmo. Acho que fez valer a pena esse livro, sabe? Gente, eu percebi que eu não falei muito sobre esse livro. Tá passando o Avenida Brasil na televisão. Eu liguei porque eu tava me sentindo solitária. E eu queria que alguma coisa ficasse falando comigo. Mas enfim, eu terminei de ler esse livro. E eu tô editando o vídeo de novo. Eu venho do futuro. E eu percebi que eu não finalizei esse vídeo, que mais é uma grande palestra. E não ficou um ótimo vlog de leitura, com certeza. Gente, eu tava me recuperando da doença, me perdoem. Eu li o último conto. E o último conto foi meio deprimente, assim, também. Também não tinha um final muito bem definido. Era uma família que tava tendo que vender sua casa porque o pai perdeu o emprego e eles não tinham mais como pagar o financiamento da casa. Então eles precisavam vender a casa. Só que a casa era, tipo, não valia nada, porque era uma casa meio merda, assim. Daí, quando o pai comprou a casa da construtora, ele pagou um preço, mas meio que a casa desvalorizou e tal. Era o maior rolê, assim. E daí eles tinham 2 filhos. A filha tava muito braba com o pai. Ela tava bem revoltada, assim, porque ela ia ter que trocar de escola, ela ia ter que trocar de casa, ela ia ter que abandonar toda a vida dela, assim. E ela tava muito, 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 muito chateada. Eu não sei, faltava diálogo na família ali. Mas depois a guria se regenerou. Ai, gente, eu não sei, eu não gostei da última história. Não é que eu não gostei, não achei que foi a melhor história de todas. Então eu acho que a melhor história foi a do ponto de vista do gatinho. E sim, foi a melhor de todas. Um fim feliz, né? Porque as outras todas é tipo meio que o gato
aparecia na vida das pessoas. As pessoas alugavam gato porque elas precisavam lidar com alguma coisa muito ruim que estava acontecendo na vida delas e elas não sabiam como. E daí elas meio que usavam o gato como ferramenta pra conseguir desamarrar as coisas, sabe? Então era basicamente isso. Gente, eu gostei desse livro. Se vocês gostaram daquele do Vou Te Receitar um Gato, esse aqui também é uma boa pedida. Essas cozy reading, assim, é que não sei se é cozy. Pode ser. Esses livros nesse estilo, assim, se vocês gostam, esse aqui também é uma ótima. Sei lá, gente, gostei do livrinho. Bem bom. Esse foi o vídeo. O vídeo foi meio blé, né? Eu espero que vocês tenham gostado dele, que tenham se divertido, tenham lavado bastante louça ou feito qualquer outra coisa vendo esse vídeo, porque realmente não teve muitas cenas que não era eu falando, né? Então deu pra fazer bastante outras coisas. Mas é isso, gente. Eu vou tapar a TV porque, né, não faz parte do meu vlog. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. E tchau!